Olá, amigos. Muito boa tarde para vocês que estão aqui mais uma semana no nosso programa Sola Graça. Esse programa tem sido transmitido todas as segundas-feiras ao vivo aqui na TV Metropolitana. E eu quero agradecer a você que tem dado um feedback, que tem mandado mensagens, tanto ao vivo como depois nas redes dos convidados, até na minha, né? E tem falado às vezes pessoalmente, que tem assistido o programa. Esse programa ele tem a intenção de trazer aqui a respeito das escrituras, da palavra de Deus, de uma maneira que você compreenda. Nossa intenção aqui, desde o início, é trazer uma compreensão daquilo que nós acreditamos. Nós cristãos acreditamos, não é de fazer um ataque, não é de fazer uma comparação, mas sim simplesmente apresentar aquilo que a palavra de Deus traz para as nossas vidas e aquilo que nós que reconhecemos que Jesus Cristo, por isso o nome cristão, é a única ponte que liga Deus e os homens, é aquilo que nós acreditamos. E é muito importante que você esteja aqui conosco. Hoje nós teremos uma programação um pouco diferente, porque como o programa é ao vivo, nós muitas vezes não conseguimos em tempo, né, por vários compromissos dos nossos convidados. Nós temos tido convidados maravilhosos aqui, mas eles também têm compromissos e muitas vezes não é possível que eles estejam com a gente. Mas eu não gostaria de deixar aqui hoje sem uma reflexão a respeito de algo que possa ser importante para mim, primeiramente, e para você. E hoje eu farei esse compartilhamento, né? Eu farei esse compartilhamento da palavra de Deus com vocês. Nós vamos falar sobre um livro muito importante. Na verdade, ele é um dos livros mais difíceis de se explicar e um dos mais completos do Novo Testamento e das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Isso daí é um consenso na maioria dos teólogos, entre a maioria dos teólogos, e eu posso destacar aqui, né, o que nós conhecemos mais próximo de nós, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um dos maiores pregadores da atualidade, né? Prega em todo o Brasil, fora do Brasil, pastor presbiteriano e um dos maiores estudiosos que eu conheço aqui no Brasil a respeito da vida do apostolado do apóstolo Paulo. Bom, o senhor Hernandes Dias Lopes diz que é um texto difícil, é porque realmente deve ser, porque ele é extremamente fantástico para falar, mas aqui a nossa ideia hoje é justamente trazer a mensagem que está contida no livro de Romanos, na carta escrita por Paulo aos Romanos. E o texto especial que nós vamos ler hoje, né, porque é muita coisa, ele está escrito justamente no capítulo 11 e no versículo 36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, eternamente, toda a glória. Amém. Bom, pela própria menção, pela própria leitura do texto, nós já podemos perceber, mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, que aqui existe uma referência do autor, de Paulo, fazendo uma referência à totalidade, ao protagonismo de Deus nas Escrituras. E isso é uma coisa muito importante, talvez a mais importante que seja trazida nesse texto, porque ela encerra todo o plano, tudo aquilo que Paulo quis escrever na carta aos Romanos, como também todo o plano de salvação que era escrito de Gênesis até Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, se você fizer a leitura completa da Bíblia, você não vai notar uma história que foi se encaixando aleatoriamente, que foi sendo remendada. Você não vai notar ali uma história que foi sendo remendada nas coxas, não. Existia ali um plano de salvação do início da humanidade até o encerramento de todas as coisas que nós ainda não vivemos. Tudo que Deus foi fazendo no decorrer da história, eu sempre digo uma frase que eu acho bem pertinente. Deus age na história. Por que as coisas ruins acontecem se Deus é soberano? Por que Deus permite
que algumas coisas ruins aconteçam. Há pessoas que, inclusive, não são más. E muitas vezes, outras pessoas que são más, em nada sofrem. Seria Deus injusto? Estaria Deus indiferente a essas questões? E aí o livro de Romanos ele vem trazer muitas explicações na carta escrita por Paulo à igreja que estava em Roma. E de uma maneira muito profunda, inspirada, cremos nós, pelo Espírito Santo. Porque ali ele explica, dentre vários outros princípios, aqui no capítulo 11, que nós acabamos de ler, 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O capítulo 11 ele fala sobre a soberania de Deus. É exatamente isso que o texto traz. Deus é soberano. Tudo que ele fez desde a eternidade até o fim dos tempos não se refere ao homem, não se refere aos projetos humanos, não se refere a nenhum feito importante que o homem possa ter feito. Não. Tudo o que acontece está diretamente ligado à glória de Deus. O homem não foi criado para a sua própria satisfação. Ele pode se satisfazer, ele pode ser feliz, ele pode ter conquistas, mas esse não é o objetivo principal da sua existência. A existência do homem diz respeito à glória de Deus. E isso pode parecer óbvio quando nós falamos, mas quando nós vamos verificar de Gênesis a Apocalipse, e principalmente nos dias de hoje, nós vamos perceber que nem tudo, senão grande parte das coisas que são feitas em nome de Deus, apontam para vários objetivos, menos para a centralidade de Deus, da sua glória, da sua soberania. Quando nós verificamos como foi a vida do apóstolo Paulo, nós vamos constatar que nós estamos falando de um homem que era judeu, que era romano, que era um rabino, que foi criado ali aos pés do rabino mais conhecido e renomado da época. Alguém que era apaixonado pela Torá e, consequentemente, pelas tradições judaicas. Paulo, então conhecido como Saulo, era uma pessoa apaixonada pelos ritos judaicos e entendia que somente pelos ritos judaicos, pela tradição da lei, o homem poderia se achegar a Deus. De modo que, naquele período em que ele vivia, quando os cristãos começaram a se converter, aliás, quando os cristãos começaram a pregar o evangelho de Cristo e começaram as conversões em massa, que as conversões não eram como hoje, no qual as pessoas vão numa igreja livremente, principalmente no Brasil, que nós temos um país livre. As pessoas entram em qualquer igreja evangélica que elas queiram, elas procuram qualquer igreja que as acolha, que as agrade, com parede preta, com parede branca, com luz apagada, com luz acesa, com pastor com jeans e camiseta, outro pastor de terno e gravata, vários formatos, várias formas de música, enfim. Hoje você tem praticamente um cardápio para você escolher como exercer a sua fé e ouvir aquilo que você acha que você tem que ouvir. Naquela ocasião, aquela nova fé, que posteriormente seria o cristianismo, ela afrontava diretamente o Império Romano e diretamente os ensinamentos judaicos. Então, os cristãos que se propunham a buscar a pregação da palavra e os ensinamentos de Cristo, eles estavam assumindo um risco com as próprias vidas. Estavam correndo risco de morte, porque o Império Romano e porque o judaísmo não aceitaria que aquela pregação pregasse que o Império Romano não era um império
soberano, mas sim um império de Deus. O reino de Deus era um império acima de todos. E isso colocava em risco o Império Romano. E o judaísmo, que prezava a lei como única forma de se achegar a Deus se fosse rigorosamente cumprida. Os ensinamentos da Torá eram os únicos que poderiam levar o homem a, através da expiação proposta ali, se achegar a Deus. E quando surge uma proposta fácil, de acesso direto a Deus, onde você não precisaria de um sacerdote, você não precisaria de mais ninguém, essas pessoas elas eram colocadas literalmente à beira da morte. A história mostra que a igreja foi construída em cima do sangue de pessoas que eram colocadas ali no Coliseu, em vários locais ali, onde as pessoas eram incitadas a negar a fé em Cristo, naquela fé recente que estava sendo pregada. E aí as pessoas morriam, porque elas não negavam, elas entravam com seus filhos pequenos, com a sua esposa, com seu marido, com todo mundo ali. Os coliseus eram lotados, né? Os locais eram lotados de pessoas que tinham aquilo por um espetáculo. E elas eram convidadas a negar a fé em Cristo ou seriam mortas. E elas não negavam. E os leões eram soltos e estraçalhavam à luz do dia, na presença de centenas e centenas e até milhares de pessoas que assistiam àquela carnificina, as pessoas sendo destroçadas, inclusive crianças, inclusive mulheres, porque resolveram morrer ao invés de negar uma fé que eles tinham uma profundidade inigualável. O que acontecia? As pessoas que iam ali escarnecer da fé cristã ficavam profundamente tocadas por aquela fidelidade. E aquela fidelidade trazia um temor, uma consternação, um impacto tão grande que as pessoas falavam: que tipo de fé é essa? Que as pessoas preferem morrer do que negar. Que tipo de fé é essa que a pessoa abdica da lei, ela afronta o Império Romano e abre mão, inclusive, da própria vida e das pessoas que mais ama. E as pessoas que iam ali para escarnecer saíam muitas vezes convertidas. E a história vai mostrar mais adiante que a igreja se junta com o Estado, porque o Estado percebe que não consegue vencer pessoas que não têm medo de morrer. Porque o último inimigo que o homem enfrenta é a morte. Se a pessoa não tem medo de morrer porque ela sabe que a morte é só o início do que há de vir, como você vai ameaçar alguém que não tem medo de morrer? Como você vai constranger alguém a parar de falar algo se a única coisa que você pode falar é: eu vou te matar ou eu vou matar o seu filho? Pode matar, eu não tenho medo de morrer. E a conversão, ela acontecia diariamente, as conversões, então esse era o contexto. E além do Império Romano, e além da questão judaica, existia um outro contexto, que era o chamado helenismo. O que era o helenismo? O helenismo era a cultura grega da época. O helenismo vem da palavra de Helena, de Troia, né? Vocês devem conhecer já a história. E o helenismo, a história que foi influenciada, e é influenciada até hoje pelo pensamento grego, ele tem um centro humano. É o que nós chamamos de antropocentrismo. O homem é o centro de absolutamente tudo. Nós estamos nessa vida para comer, beber e nos divertir hoje, porque amanhã talvez morramos. Porque amanhã morreremos. E essa ideia do carpe diem, essa ideia onde o homem é o centro de todas as coisas. O homem foi criado para que ele seja feliz, para que ele seja satisfeito, para que todas as coisas glorifiquem a figura humana.
evangelho tinha ainda esse inimigo, no qual o cristianismo vem trazer uma centralização na pessoa de Deus. E mais ainda, nesse momento, a pessoa de Deus já estava manifesta na pessoa de Jesus. Na pessoa de Cristo. Ou seja, não é o homem que é o centro de todas as coisas. Todas as coisas que acontecem não é para satisfazer o ser humano, mas para glorificar o próprio Deus. E aí nós voltamos aqui. Há uma questão que está sendo tratada no artigo, aliás, no versículo 36 do capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aqui eu quero ler com vocês o capítulo na sua totalidade. Na sua totalidade não, porque é muito, muito grande. Mas eu vou ler a partir do versículo 33. Romanos 11, 33 diz o seguinte. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Paulo, ele encontra um povo que estava disposto a morrer pelo que acreditava. E Paulo foi um dos maiores perseguidores desse povo, que já começava a ser chamado de cristão a partir de Antioquia. Porque eles eram imitadores, eles eram mini-cristos, eles eram um reflexo do que Cristo deixou para ser postergado. E nesse momento, Paulo ele se insurge fortemente, tanto que a Bíblia vai falar que um dos apóstolos de Cristo, Estevão, morreu apedrejado com o consentimento de Paulo. Então, Saulo de Tarso, que era a cidade de onde ele era. Paulo era cruel, ele era o terror dos cristãos. E quando ele ia para a cidade de Damasco, a Bíblia conta que no caminho ele teve um encontro sobrenatural com o próprio Cristo, que segundo a Bíblia já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus com a promessa de que um dia voltaria para julgar a terra. E naquele momento existe ali um encontro fora do normal. E naquele encontro, ele cai sem enxergar absolutamente nada. Cego. A luz que a Bíblia diz que descreve ali da presença do próprio Cristo, cegou ele. E ele não sabia do que se tratava. E Jesus diz para ele, Paulo, por que você me persegue? Você está perseguindo os cristãos, mas é a mim que você está perseguindo. A Bíblia vai contar ali no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo ele é encaminhado ao seu destino. E os apóstolos são avisados por Deus para que o recebam. Mas eles ficaram com medo, porque eles falaram, não é possível que nós estamos recebendo uma ordem para receber esse homem que é o maior terror, assassino de cristãos. E Deus fala, não, pode ir, porque eu mesmo escolhi esse homem. E Paulo foi uma das maiores referências no apostolado. Não somente na fundação de igrejas, como no envio das cartas, das epístolas, que mais do que qualquer coisa, mais do que orientação para aquelas igrejas, a igreja que está em Roma, a igreja que estava na Tessalônica, que estava em Colosso, em Corinto,
Mais do que orientação, ele estabelecia ali, através da orientação do próprio Cristo, do Espírito Santo, a doutrina esperada para a igreja a partir de então. Tanto para aquele tempo, ou seja, aquela mensagem ela tem um contexto histórico, onde aqueles novos cristãos, eles tinham que saber lidar como foi estendida a salvação aos gentios, ou seja, aqueles que não eram da linhagem judaica. Lembrando que para o judeu, eles são eles mesmos, e acabou. Eles são fechados numa situação de que somente aquele povo tem uma aliança com Deus. E ainda hoje eles não reconhecem que Jesus é o Messias. Eles não reconhecem que o Messias enviado tenha sido Jesus. Eles estão esperando ainda um Redentor de Israel. E a Bíblia vai falar que aqui, no final da história, Deus ainda vai ter uma conversa séria com esse povo. Mas não tem como negar que hoje esse povo ele tem um contexto importantíssimo. Como? Bom, simplesmente nós temos um povo que foi disperso no caminho da história. No ano 70 depois de Cristo, esse povo foi disperso pelo imperador Tito. E por mais de 2000 anos, eles vagaram pela terra, sem mudar a sua língua, sem mudar a sua fé, sem mudar o seu Deus. Os judeus são extremamente prósperos, de uma maneira inexplicável. Ganharam as principais guerras contra grandes exércitos de forma que não fecha a conta. Se você for estudar, você não precisa nem ser cristão. Se você for estudar como Israel ganhou as maiores guerras, você não vai entender. Não tem uma explicação humana, porque os exércitos eram muito, absurdamente poderosos. Mas em 1948, a ONU devolve um pedaço de terra que está gerando conflito até hoje. Mas aquele povo volta, depois de 2000 anos, a ter uma pátria, um espaço físico, falando a mesma língua, tendo a mesma fé, com as mesmas tradições, com a mesma cultura. E nunca antes um povo dominante voltou depois de ser exterminado, de ser disperso. Foi assim com os sumérios, foi assim com o Egito Antigo, foi assim com todos os grandes povos que dominaram, mas depois de um tempo deixaram de existir. Alexandre o Grande não conseguiu perpetuar o seu domínio. Então nós temos aqui um contexto onde Paulo escreve aos Romanos, fazendo o resumo mais importante da fé cristã. Esse programa, por exemplo, que nós fizemos, se chama Sola Graça, ou em latim Sola Gratia, ou Gratia. Significa só a graça. Faz parte de um dos 5 solas estabelecidos na Reforma Protestante quando houve o rompimento com a Igreja Católica Apostólica Romana. Justamente pela questão das indulgências, onde você deveria adquirir, inclusive financeiramente, uma forma de ser salvo. E aí o livro de Romanos vem e diz: não. A salvação não tem como ser paga. O homem é alcançado única e exclusivamente pela graça de Deus. E aqui ele traz alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês. Das mensagens que são trazidas nesse livro. A primeira delas: todos os seres humanos são pecadores, mas Deus oferece salvação pela graça,
mediante a fé em Jesus Cristo, para que vivamos para a sua glória. E esse talvez seja o ponto mais chocante do cristianismo. O cristianismo, ele pega a melhor pessoa que você possa conhecer, bom, honesto, bom pai de família, bom marido, irrepreensível, bondoso, caridoso, com as melhores obras possíveis, ou pegar o pior bandido da face da terra. Pense no pior. E do ponto de vista humano, isso não tem cabimento, mas é justamente essa mensagem chocante do Evangelho. Diante de Deus, todos os seres humanos estão com dívida. Não há um justo sequer. O que há é a pessoa que é justificada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo vai falar de uma questão complexa sobre a eleição. Existem os eleitos, e mais para frente ele vai falar que aqueles que recebem também se tornam filhos de Deus. Não por hereditariedade judaica, mas pela fé. A fé nos torna filhos por adoção. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A fé. Quando você olha para aquele ladrão na cruz, é até revoltante do ponto de vista humano. É uma pessoa que fez absolutamente tudo de errado. Uma vida inteira. E aí você pensa, de que vale a pena fazer tudo certo a vida inteira se um ladrão, um assassino, uma pessoa que frauda os outros, defrauda as pessoas, ele também pode passar a eternidade no céu? E aí que entra a mensagem mais impactante. A graça, ela é a única forma de qualquer pessoa, seja boa ou ruim, ser salva. E mais, não há obras boas suficientemente capazes de fazer alguém ser salvo. E é justamente esse o ponto em que o cristianismo ele se contrasta com outra doutrina que diz que as obras salvam, que as boas obras podem salvar. E aí vem o livro de Romanos e diz: nenhuma obra é boa suficiente para que você possa ser salvo. Se você for salvo, você vai praticar boas obras, mas não o contrário. As obras, elas não são a raiz, ela é consequência de quem foi salvo. Mas a obra, isoladamente, não pode salvar ninguém. Ou seja, Deus deliberadamente decide encontrar o ser humano e não o ser humano encontrar a Deus. O cristianismo é uma história de um Deus que se reconcilia com o ser humano porque ele quis, porque ele decidiu, e não porque o homem decidiu. Então, o primeiro ponto de Romanos é: todos são igualmente pecadores. E não há um justo na terra. Um somente que seja suficientemente apto a ser salvo por conta própria. Ele traz o seguinte: o problema da humanidade é o pecado. Paulo mostra que todos pecaram. Os gentios pecaram, os judeus pecaram, e a conclusão é a seguinte, que ele traz lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, é uma afirmativa fortíssima. Todos pecaram e precisam de Deus. E essa é uma das mensagens mais difíceis, porque quando você entra, muitas vezes, para trazer essa afirmativa, alguém que vive uma vida socialmente deturpada, conturbada, isso é muito visível, porque a própria pessoa ela já se sente fora dos parâmetros sociais normais. Mas você dizer para alguém que tem uma vida socialmente aceitável, admirável e com obras, inclusive, muito admiráveis, dizer para essa pessoa que ela
tem uma dívida com Deus, que inclusive ela nem sabe se existe, ela vai falar assim, quem que você pensa que é? Qual que é a autoridade que você tem para me julgar? E esse julgamento ele vem, na verdade, não pela doutrina ou pela tradição. Ela é uma máxima trazida na própria Escritura. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O segundo ponto, a solução de Deus é a justificação pela fé, que está no capítulo 3 até o capítulo 5 do livro de Romanos. Deus oferece salvação pela graça. O homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. Paulo usa Abraão como exemplo de alguém que foi justificado pela fé. Abraão. Não sei se você conhece ou se você lembra quem foi Abraão. E eu não sei se você acha que você chega perto de Abraão, do que ele fez. Abraão, ele é o pai de todo o Oriente Médio. Abraão é o pai de todo o mundo árabe. Abraão, ele, segundo a tradição, ele seria o pai dos israelitas e dos ismaelitas. Todo esse povo que você está vendo jogando bomba um no outro são irmãos. Do ponto de vista hereditário, do ponto de vista histórico, você vai ver que a raiz é a mesma. Irã, Iraque, todo aquele povo que hoje é muçulmano, o próprio povo judeu. Abraão é simplesmente o pai da fé. E aí ele fala que o próprio Abraão foi justificado pela fé. Eu pergunto, se Abraão precisou ser justificado, quanto mais a gente que somos simples mortais. Então ele diz aqui, Abraão precisou ser justificado pela fé. Então a solução de Deus é a justificação pela fé. Por isso que quando alguém que se converte a Cristo fala, eu sou justo, na verdade, a tradução correta não é que ele é justo porque ele é uma pessoa justíssima, porque ele faz tudo correto, porque ele não tem absolutamente nada. Pelo contrário. A ideia aqui é que ele foi justificado. É como se ele nunca conseguisse chegar. Imagine aqui um patamar aqui. Existe um patamar aqui. É como se ele nunca chegasse ao ponto de justificação. Aí vem Cristo, que não tem absolutamente culpa alguma em nada, e faz a diferença para... É como se fosse um cheque especial, como se fosse um plus, como se fosse algo dizendo, você mesmo não vai dar conta, porque a natureza humana ela é muito, muito, muito pecadora. Muito pecadora. Quando você vê algumas atrocidades feitas por alguns seres humanos, como esse caso dos arquivos do Epstein, você fala assim, como que o ser humano pode chegar naquele ponto? E realmente é aterrorizante. Mas eu quero dizer para você que segundo a Bíblia, e não é só segundo a Bíblia, a própria antropologia, os próprios estudos do ser humano, do ponto de vista não religioso, eles atestam a maldade humana genuína. O homem nasce mal. É claro que o ambiente pode influenciá-lo, sim, mas algumas coisas já são inerentes à natureza humana. Então a justificação, na verdade, não significa que o indivíduo é justo porque ele é o cara. Não, é justamente o contrário. Ele não tinha absolutamente nada que o favorecesse. Aí vem a graça de Deus, através do arrependimento e do conhecimento da verdade, e o achega a Deus, o aproxima de Deus. O reconcilia e o torna filho por adoção. Terceiro ponto, a nova vida em Cristo, que está em Romanos, do capítulo 6 ao capítulo 8. Quem é salvo passa a viver uma nova realidade. E aí Paulo ensina sobre vitória sobre o pecado, luta contra a carne e vida no Espírito.
Romanos 8 culmina com a segurança da salvação. Nada pode nos separar do amor de Deus. Existem duas discussões que eu vou mencionar, mas eu, de forma alguma, pretendo me aprofundar aqui. Se o homem é salvo sempre e ele pode perder a salvação, ou se ele não é salvo para sempre. Mais conhecido como calvinismo ou arminianismo. E aí esses dois extremos obrigam as pessoas a fazerem escolhas que são só determinações doutrinárias, mas que a Bíblia ela é muito clara. Quando nós falamos que nada pode nos separar do amor de Deus, primeiro você tem que considerar, foi Deus que veio atrás do ser humano e não o ser humano que foi atrás de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que o interesse em salvar o ser humano é muito maior do que o ser humano tem de ser salvo. Deus tem interesse nisso, por amor. E a segunda questão é que muitas vezes você acaba criando uma imagem e essa questão de você a qualquer momento, a qualquer tropeço, já ser lançado na eternidade sem Deus e queimar eternamente no fogo do inferno, acaba virando uma questão onde tudo isso que nós estamos falando fica extremamente frágil. Aí nós vamos ter que acreditar que a história do Evangelho, a mensagem do Evangelho, é de um Deus que fez tudo para reconciliar com o ser humano e depois que reconcilia, fica de olho 24 horas para quando ele tropeçar, tirar ele da graça. Parece ter sentido isso? Parece ter sentido você pregar que Deus se reconcilia com o ser humano, que Deus recebe a pessoa do jeito que ela estiver. Pode estar totalmente perdida, totalmente fora dos parâmetros sociais, morais, religiosos, totalmente fora de si. E ali um milagre é feito, tanto internamente, na alma, como externamente. A vida vai mudando. E aí Deus está de olho, fala, agora eu pego ele. Agora, quando ele cair, eu derrubo ele. Faz sentido para você? Para mim não faz. Quando eu olho para a Bíblia, isso não faz sentido. É o homem que decide se afastar de Deus. Deus está sempre no mesmo lugar. São as imposições humanas que colocam na nossa cabeça que Deus está se afastando de você quando você erra. Somos nós que nos afastamos de Deus. E é isso que o texto vai trazer aqui. Paulo fala, quem nos separará do amor de Cristo? E aí, quarto ponto que eu queria tratar com vocês. O plano de Deus na história, Romanos 11, aliás, no capítulo 9 até o capítulo 11. E o capítulo 11 é o tema principal da nossa conversa aqui. Paulo explica a soberania de Deus, o papel de Israel, a inclusão dos gentios, ou seja, todos aqueles povos que foram alcançados fora do judaísmo. Tudo isso revela que Deus está conduzindo a história da redenção. Esse bloco termina com Romanos 11:36, exaltando a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Do capítulo 12 ao 16, Paulo vai falar sobre a prática na vida cristã. Depois de explicar a doutrina, Paulo mostra como viver o evangelho. Vida transformada, amor ao próximo, submissão às autoridades e vida na igreja. O grande tema do livro de Romanos é o justo viverá pela fé. Não tem outra saída a não ser pela fé. Se você acha, eu sempre fui apaixonado por estudar a Bíblia, desde criança, é realmente algo que me faz bem, eu sempre gostei muito, inclusive de pesquisar, de aprofundar. Mas se você acha que você vai chegar num nível de profundidade que você vai ter uma explicação lógica de tudo isso que a gente chama de palavra de Deus e Bíblia, esqueça. Não por menos, muitas pessoas vão fazer um seminário para se tornar pastores e saem de lá ateus. Sabiam disso? Muita gente
estuda tanto a Bíblia, que se torna ateu, que se torna uma pessoa que não consegue mais olhar para aquilo e ver algo sobrenatural, algo... Porque você não consegue olhar para a Bíblia e encontrar uma lógica humana. Nós acreditamos pela fé. Um dos maiores questionamentos que eu ouço das pessoas que ou não creram ou não creem mais, inclusive alguns amigos meus que até pastores já foram e hoje falam, olha, hoje para mim nada bate, nada fecha a conta. Ele fala assim, quem te garante que não houve uma manipulação da Bíblia? Tantos séculos. Os concílios que decidiram quais livros entram, quais livros saem do cânon. Os homens decidiram. Os homens conduziram. Os homens fizeram por onde. E a resposta que eu consigo dar é a única. Consigo acreditar pela fé. A única forma que eu consigo acreditar que isso, que era muito provável que acontecesse, não aconteceu, é porque eu acredito pela fé que Deus separou uma orientação, uma revelação daquilo que Ele queria que a humanidade soubesse através da sua palavra. Aí aquilo que não está ali eu não consigo explicar, não é da sua conta, não é da minha. Aquilo que nós não conseguimos explicar não está no nosso alcance e nós não devemos buscar. Nós temos que nos ater àquilo que foi já escancarado, esclarecido e recomendado. Quando você vai ver no capítulo 9 de Romanos, ele fala onde você estava quando Deus criava todas as coisas. Quem deu conselhos, aqui ele está falando no capítulo 11, quem deu conselhos ao Senhor? Onde você estava quando Deus criava as galáxias, as estrelas, quando Deus criou a terra, quando Deus separou o mar da terra, separou a água salgada da água doce. Onde você estava? Você não era nada, eu não era nada, nós não éramos nada. O homem vive nessa terra com muita sorte, 70 anos. Depois disso, se viver, provavelmente sejam dificuldades e sofrimento. A verdade é essa. É uma vida extremamente rápida, uma vida passageira, e uma vida onde nós não conseguimos explicar nem aquilo que nós vivemos aqui no mundo das coisas, onde a gente consegue pegar, palpar, quanto mais as coisas sobrenaturais. Por que uma criança inocente é acometida de um câncer e morre? E por que um marginal, bandido que faz mal para as pessoas não morre? E a resposta que eu posso te dar sem a menor chance de errar é: não sei. Eu não sei, você não sabe, provavelmente a grande maioria das pessoas que fazem esse questionamento não sabem. Se algum pastor, rabino, padre, qualquer líder espiritual disser que sabe, está mentindo. Por quê? São coisas que fogem ao nosso conhecimento. Mas aí vem o livro de Romanos e traz aqui uma questão muito, muito forte sobre a soberania de Deus. Sobre a soberania de Deus. Estou apanhando aqui sem mouse. Danilo, estou apanhando sem mouse aqui, não estou conseguindo acessar a mensagem. Ah, ok. Sim. Mandaram o coraçãozinho aqui, boa noite. Legal. Natália. Consegue colocar nessa tela aqui? Não, né? Se conseguir, eu agradeço. Quando você olha ali a mensagem, ela existe de uma forma centralizadora na pessoa de Deus. Então, o livro traz que todos são pecadores, que a justificação é pela fé, é pela graça a salvação, e que nada pode nos separar do amor de Deus. E aí, quando ele fala que Deus é o centro de tudo, nós podemos trazer para o dia de hoje, para os dias de hoje. As mensagens que têm sido trazidas, pregadas, elas centralizam na pessoa de Deus. Quando você entra numa igreja, a liturgia, desde o primeiro momento,
as músicas, a pregação, ela traz que tipo de mensagem para você? Ela traz uma mensagem onde você tem que ser confortado, você tem que ser acolhido, você tem que ser realmente ali mimado por Deus, porque é para isso que você nasceu, para ser mimado, para ser atendido, para ser acolhido, ou a mensagem tem trazido uma recomendação de que você descentralize sua existência cada vez mais e entenda que toda a soberania de Deus é o que importa para a igreja. Se você ouve qualquer outra liturgia, mensagem, qualquer outra mensagem que não seja teocêntrica, cristocêntrica, que não seja exclusivamente com o intuito de engrandecer o nome de Deus, ela não é uma mensagem cristã, não é uma mensagem bíblica. Uma mensagem de autoajuda que diz que você tem que encontrar dentro de você a força para você seguir, não é uma mensagem bíblica. A mensagem bíblica diz que a força vem de Deus. A Bíblia diz que quando acabam as forças humanas, é a força de Deus que continua. Então a gente não pode acreditar que é uma mensagem que diz que você pode, que você consegue, que você é capaz de absolutamente tudo, seja uma mensagem bíblica. Pode funcionar isso numa empresa, pode funcionar isso para um CEO de uma empresa, mas não para alguém que reconhece a soberania de Deus. E o esforço? O esforço tem que ser feito, cada um tem que fazer o seu próprio esforço. Mas o esforço não é suficiente para levar você para o céu nem para a eternidade. O esforço meu e seu não são suficientes. O homem não nasceu para ser atendido. O homem não nasceu para ser agraciado por nada a não ser pela salvação eterna. E as coisas boas? As coisas boas Deus dá porque Ele quer, porque Ele é bom. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre bons e sobre maus. Deus não faz distinção. O sol está aí. A chuva cai. Deus não faz cair só sobre os justos. Cai sobre todo mundo. Assim como a bondade de Deus alcança quem não merece, muitas vezes a maldade humana também atinge quem não fez por merecer, do ponto de vista de culpa. Você deve, eu também, centralizar naquilo que é duradouro, que é eterno. Essa mensagem, na verdade, é um compartilhamento, né? É um compartilhamento de um dos textos mais poderosos. Esse livro eu recomendo que você leia. É um livro tão poderoso. Eu tenho um livro em casa chamado O Livro de Romanos, escrito por João Calvino. É um livro bem grosso, bem denso. E é maravilhoso ali como João Calvino destrincha o livro de Romanos. Há quem diga, a história conta, que o livro de Romanos foi o divisor de águas, foi aquele impacto na cabeça de Martinho Lutero. Me sumiu a palavra aqui. O Martinho Lutero leu o livro de Romanos e falou: epa, peraí, tem alguma coisa errada. Se é tudo de graça, por que nós estamos pagando? Se nós temos livre acesso a Deus, por que nós precisamos obrigatoriamente de um sacerdote? Se de fato esse sacrifício coloca todos os seres humanos diante de Deus sem nenhum tipo de burocracia, é só eu entrar no meu quarto, fechar minha porta, ajoelhar e Deus me atende direto, sem ramal, sem nada, sem... Eu falo direto com Deus. Por que eu preciso de uma religião, de uma denominação? Por que eu preciso daqueles dogmas? E aí, esse impacto que gerou, ele falou, não é possível. E dentre os 5 solas, que são, digamos assim, as máximas, né, que são faladas na Reforma Protestante. E uma delas é sola graça. A graça é a única forma. Só a graça ela pode salvar.
E é justamente essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, sobre o livro de Romanos. É um livro que traz recomendação à igreja de Roma da época, mas também é um livro atemporal. É um livro que traz mensagens para os dias de hoje. É um livro que reforça a ideia de que Deus é o centro de tudo. Não você, não eu, não o homem. Quando você for numa igreja, você for em qualquer lugar onde o pastor, o líder religioso falar eu sou maravilhoso, eu sou bom, eu sou poderoso, Deus faz isso, Deus faz aquilo, pode esquecer. Aquele lugar é tudo menos uma igreja bíblica. Porque vai totalmente contrário à centralidade de Deus. Quando a pessoa fala minha igreja, os meus membros, ou como já ouvi muito, as minhas ovelhas. Meu Deus. As minhas ovelhas. Repense. Não importa o quão bonita seja a palavra, se ela está fora das escrituras, ela não é uma palavra cristã. Isso pode ficar um pouco distante daquilo que você acredita. Mas está estritamente dentro daquilo que Deus reservou como orientação para que a igreja, que são aqueles que entenderam essa palavra, entenderam essa mensagem, se aproximem de Deus. Você pode chegar a Deus livremente. Você não precisa de um pastor, nem de um padre, nem de qualquer líder. Não precisa. A ideia era justamente essa, o acesso direto. Você não precisa fazer nada, você nunca vai ser bom o suficiente. E você sempre vai estar apto a pecar, porque a natureza humana é essa, a minha, a sua. É essa a ideia de Romanos. Não tem absolutamente ninguém suficientemente bom para que seja salvo. Deus salva porque Ele quer. Ele decidiu. E Ele ajuda, abençoa, prospera, cura, faz tudo isso porque Ele quer também. A gente tem visto muita insegurança com relação ao mundo atual. Nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. E se a guerra realmente se confirmar, ela vai atingir o mundo todo. Nós teremos impactos na alimentação, nas energias, no combustível, nos comércios. Nós vamos ter um mundo totalmente conturbado. Talvez os brasileiros ainda não tenham tomado ciência disso, mas hoje nós vimos um pronunciamento do presidente Lula falando para que os brasileiros se preparem para a guerra. Porque não vai existir absolutamente ninguém que fique isento de ser impactado por esse conflito internacional. Mas assim como na Covid-19, do dia para a noite, nós somos surpreendidos e o mundo todo se trancou dentro de suas casas e algo que parecia a cena de um filme apocalíptico e improvável de acontecer, do dia para a noite estava matando milhões de pessoas e os que estavam vivos estavam trancados em casa com muito, muito medo. E eu lembro de uma situação que me confortou muito na época, sobre a soberania de Deus. Eu me perguntei, será que Deus está surpreso com o que está acontecendo? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que Deus olha e fala, rapaz, por essa eu não esperava. Isso é uma reação humana, porque nós não sabemos nem o que está atrás daquela porta. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Pode ser que eu saia daqui e morra. Você também. Deus não é pego de surpresa com nada. E agora, nessa iminência da guerra, também há algo para você pensar. Aconteça o que acontecer, Deus não será pego de surpresa. Ele não só não é pego de surpresa, como ele já sabe como isso vai acabar. Isso é soberania. É você saber que de todo mundo que estará assustado, Deus não é uma dessas pessoas. Deus não é uma pessoa. Deus não é um ser humano. Deus não sente sono, Deus não sente medo, Deus não sente. Isso daí são condições do ser humano, que é frágil e findável.
Deus não. Então a soberania de Deus, ela vem mais do que qualquer coisa, trazer uma segurança de que Ele é eterno e que Ele não perde o controle das coisas. Eu quero encerrar aqui, agradecer muito a sua audiência. Tá saindo aqui, Danilo? Chegou mais... Não mandou mais nada aqui, né? Como a minha internet está variando aqui. Vamos ver. Walter Jovenazzo, grande amigo Walter Jovenazzo, da Primeira Igreja Batista. Parabéns, doutor Oscar, que Deus continue te abençoando, simples assim, somente pela graça. Obrigado, Walter, grande amigo, irmão em Cristo. Bom, eu quero agradecer... Chegando mais... Tem mais aí? Ah, legal, pode mandar aí. Ah, tá. Deus é onisciente, Márcia Falcão. Deus é onisciente, onipotente e soberano. Está no controle de tudo. É isso aí. Quero agradecer muito a você que esteve conosco hoje. Quero agradecer a você que teve a paciência, né, de ouvir esse compartilhamento. Isso é um compartilhamento, né, como costumo dizer. É algo que comigo primeiro falou, fez sentido, e eu estou compartilhando com você. Eu espero sinceramente que você, de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, Deus continue te usando, Oscar Júnior. Amém. Que você se aproxime de Deus de uma maneira livre, porque Deus não precisa de nenhuma religião para você se aproximar dele. Que você confie em Deus porque Ele é soberano e Ele está no controle de tudo que aconteceu, que está acontecendo e de que ainda vai acontecer. Nada, absolutamente nada, assusta a Deus. Ele não é pego de surpresa. E terceiro, procure fazer a leitura da Bíblia. A Bíblia pode parecer algo tão distante para você, mas você vai se surpreender quando você fizer a leitura. Principalmente no livro de Romanos, que nós acabamos de fazer a exposição aqui. Espero que você entenda, que você busque conhecimento naquilo, que você ouça a voz de Deus. Isso eu não preciso nem falar, porque isso não parte de mim, não parte de você, parte dele. À medida que você vai lendo, você vai entendendo, você vai sendo esclarecido de uma forma sobrenatural. E espero que você tenha gostado, tenha aprendido, tenha sido acrescentado algo para você. Obrigado. Semana que vem nós teremos convidados novamente. E espero que você mande mensagens caso você queira tirar suas dúvidas, se você quiser complementar alguma coisa. Nós estamos totalmente à disposição de vocês. Espero que Deus proteja e abençoe a todos. Um grande abraço. Até mais. Quem mora em Piracicaba não precisa mais ficar na fila da UPA. É só baixar o aplicativo PiraSUS Digital e receber atendimento médico por teleconsulta. Muito simples. Baixe o aplicativo no Google Play ou App Store. Depois, faça seu cadastro, agende a consulta e fale com o médico por vídeo. Ele pode fazer um encaminhamento ou até mandar receita e atestado no seu e-mail. PiraSUS Digital. Sua consulta sem sair de casa, sem perder tempo, direto no seu celular. Para identificar ligações irregulares, quando a rede pluvial está diretamente ligada na rede de esgoto, causa de muitos extravasamentos, a Mirante utiliza testes de fumaça, uma técnica simples
que não oferece nenhum risco à saúde humana ou de animais. Técnicos inserem uma máquina geradora de fumaça na rede de esgoto e, se houver alguma ligação irregular, a fumaça aparecerá em pontos inesperados, como ralos, calhas, caixas de inspeção e galerias de águas pluviais. É a Mirante, trabalhando por você.